Graça e paz, irmãos. O dia que nós viemos no Encontro dos Fortes foi um momento muito forte, porque o meu coração quase parou, disparou e fiquei muito emocionado, né, em voltar aqui. E hoje com a igreja toda, né, todos os irmãos aqui, eu estava ali quase que, são muitas memórias, são muitas lembranças, né? Desde o início, desde a fundação da igreja, isso mexe muito comigo, pastor, né? E eu fico muito feliz de poder retornar aqui, porque eu sou fruto, né, de um homem que teve uma grande visão, pastor João Batista Martins de Sá, né? Um homem que foi uma inspiração, né, para as nossas vidas, para a minha vida. Né? E quando eu vejo falar de obra missionária aqui na igreja, né, eu vejo o pastor João Batista falando, né, e eu andava com ele: filho, nós vamos ter uma casa de repouso, nós vamos ter uma escola, nós vamos ter isso, nós vamos fazer isso, e nós vamos alcançar. E toda essa visão, né, ela foi impactando o meu coração. Né, é uma saudade muito grande. Né? E quando eu venho aqui, eu estou sendo muito abençoado só de pisar aqui. Né? Ver o Marcelo, eu vi a primeira vez que o Marcelão chegou na igreja. Né? E hoje, o pastor Marcelo, cuidando, né? Administrando, junto com a Cris, uma bênção muito grande. Ver os irmãos aqui no louvor, que eram pequenininhos, está falando com o pastor Roberto: pastor, cresceram. Eles cresceram, pastor. E cresceram mais que a gente. Isso mexe muito. Mas eu sou muito feliz. Quando os Fortes fizeram o convite, o Rodrigo e mais alguns irmãos, eu confesso, irmãos, que não é fácil estar aqui. Né, porque eu sei que esse púlpito, os irmãos têm um pastor, mestre. Né, tudo que eu aprendi, né, também na minha história foi com o pastor Roberto, né? Nos cultos de terça-feira, nos cultos pelas manhãs, né? Estudando a Bíblia quase que inteira, estudando o Novo Testamento várias vezes, aos Efésios, carta aos Efésios várias vezes, né? Gálatas, quantas vezes estudamos Gálatas, né? E por isso que as pernas tremem. Mas eu sei que Deus tem uma palavra para o seu coração nesta manhã. Salmo 128. Esse Salmo 128 é um salmo que tem estado no meu coração há alguns anos. Eu precisei fazer um recorte nele para não extrapolar no tempo, porque a gente fica pensando o que falar num Dia dos Pais, né, nesse momento, né? O que trazer de princípios. Por muitos anos estive aqui com os casais da igreja, né, trabalhando com o encontro de casais. Vi o Tadeu e a Sueli ali, quantas experiências, quantas coisas lindas aconteceram nesse lugar. Né, e pensando em tudo isso, né, qual é a mensagem, qual a palavra que Deus tem? O Salmo 128, ele é um salmo que um dia eu estava orando pelos casais, e Deus me fez ver alguns princípios, porque eu comecei a notar que muitos casais estavam insatisfeitos, muitos casais estavam com muita ansiedade, muitos casais estavam, por causa dos dilemas da vida, estavam até mesmo se separando. Eu falei: Deus, por quê? Por que há tanta insatisfação? Por que há tanta tristeza? Por que há tantos problemas em meio às famílias? E aí o Senhor foi me ministrando ao meu coração a respeito de bases para um casamento, bases, né, para um casamento feliz, bases para um casamento mais harmonioso, bases para uma família, né, abençoada. O Salmo 128, ele vai tratar sobre isso. O homem, né, e o lar abençoado, o temor ao Senhor e o lar abençoado. Eu espero que o Senhor venha ministrar algo ao seu coração. E você, pai que está aqui, né, que talvez
tenha vivido alguns momentos, talvez, não do melhor de Deus, porque a palavra de Deus diz que nós temos o melhor da parte dele. E talvez você tenha algumas dificuldades. Hoje, eu espero em nome de Jesus, que você saia daqui com uma chave de vitória. Que você saia daqui com o coração pegando fogo, né? Com o coração aqui cheio da presença de Deus, para desfrutar do melhor que Deus tem. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. Salmo 128, a partir do verso 1. Diz assim o texto: Bem-aventurado aquele que teme o Senhor, ou o homem que teme ao Senhor, e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho. Será o quê? Será feliz. Será feliz. E tudo irá bem com você. Sua esposa, no interior da sua casa, será como a videira frutífera. Seus filhos, como o rebento de oliveira ao redor da sua mesa. Eis que será assim abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor te abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida e veja os filhos dos seus filhos. Aleluia. A busca pela felicidade é algo que está muito presente no ser humano. E o texto vai falar sobre isso. O texto começa com bem-aventurado. Bem-aventurado, o autor bíblico, ele vai falar de algo, de uma felicidade muito profunda. De uma felicidade, sabe, que é a verdadeira felicidade que vem da parte de Deus. O homem, por ter perdido a presença de Deus, ele fica correndo atrás da felicidade. Nós vemos isso através das artes, através dos filmes. Quem aqui já não assistiu aquele filme Em Busca da Felicidade? Onde mostra a saga daquele homem, né, daquele ator, né, cuidando do seu filho e buscando, né, a felicidade, buscando recursos para manter a sua família. Também, queridos, nós vemos esta busca do ser humano nas palavras dos grandes filósofos gregos. Os grandes filósofos gregos falavam assim, que a felicidade é o bem maior desejado pelo ser humano. E por isso, suas ações serão sempre em direção a esse fim. Você consegue perceber que o mundo está buscando por isso? Em todas as suas ações, em todos os momentos, eles estão buscando felicidade, eles estão buscando ser feliz. Existe até um trocadilho aí, né, no meio da nossa sociedade. Eu prefiro ser feliz do que ter razão. Ou seja, a pessoa, ela está buscando isso a todo instante. Hoje, trabalhando um pouquinho com psicologia, nós vemos que tem uma área da psicologia que é a psicologia positiva, né? Ela busca uma abordagem, ao invés de você tratar das patologias, dos problemas, das aflições, ela busca focar nas emoções positivas, fazendo com que o ser humano ele vá em busca de situações que vão deixá-lo feliz. Porque essa é a busca. Todos estão buscando isso, né? Então, só que por causa disso, muitos homens têm se afastado dos princípios da palavra de Deus. É sobre isso que eu gostaria de trazer para os irmãos. Porque quando nós falamos em bem-aventurança, quando o texto está falando em bem-aventurança, ele está falando de uma verdade que vai muito além dessa busca terrena. Ele está falando de uma felicidade que não é transitória. É uma felicidade profunda. É uma felicidade que não é passageira. Essa felicidade que o ser humano busca, às vezes, no emprego, no trabalho, ele consegue aquele emprego dos sonhos, só que depois parece que ele tem outro desejo.
ele consegue aquele cargo de gerência, só que daqui a pouco vem os problemas, aquela felicidade toda, aparente felicidade, parece que vai embora. Quem já não sonhou com o carro zero? Imagina aquele carro zero, bonito. Ai, que alegria, o carro zero, né? Que cheirinho gostoso, mas depois de uma semana, 2, 3, um mês, acabou. Ele começa a trazer problema. Alguém dá arranhadinha no carro, né? Alguém encosta, alguém amassa e parece que aquela felicidade toda, aquela alegria toda, ela vai embora. Quando o autor está falando de bem-aventurança, no sentido bíblico, ele está falando de algo que vai muito além da superficialidade, daquele momento ali pontual. Ele está falando de uma bênção divina, uma bênção divina. Percebam, pais que aqui estão, né? O que nós, como pais, podemos deixar para os nossos filhos, para a nossa família, sabe, é essa alegria que vem da parte de Deus. E ela está relacionada com as coisas espirituais. Veja bem, queridos, bem-aventurança, no sentido linguístico da palavra, no original, ele fala de coisas retas. Ele está falando de você andar em retidão, de você buscar o que é correto, o que é direito. Então, nós precisamos, como povo de Deus, a olharmos, né, esse mundo que está, sabe, correndo atrás de tantas coisas, nós precisamos entender que o Senhor, já há muitos anos, né, colocou esse salmo diante de nós e Ele está mostrando um caminho. E é interessante esse Salmo 128, porque ele faz parte de uma coleção de salmos que são salmos do degrau, ou seja, salmo da romagem, salmo da peregrinação. Enquanto os judeus, enquanto eles iam para Jerusalém, porque fazia parte da lei, eles saírem das suas cidades, irem para Jerusalém para adorar, eles iam salmodiando, eles iam cantando. E esse salmo, ele faz parte das experiências do povo. Ele faz parte de homens que estavam na presença de Deus e enquanto estavam caminhando, estavam externalizando, colocando seus sentimentos e as suas experiências diante de Deus. Por isso que é importante nós pensarmos na nossa vida, é importante nós pensarmos em como estamos caminhando ou o que estamos buscando. Eles estavam caminhando de várias partes, indo para Jerusalém, e ali eles estavam meditando, eles estavam falando desses sentimentos. Esses 15 salmos, né, da peregrinação, eles começam com sentimentos da perseguição, sentimentos quando as pessoas elas caluniam. Eles falam de sentimentos desse Deus que provê, desse Deus que cuida. E ele termina no Salmo 134, falando do culto ao Senhor, um convite para cultuar e adorar o Senhor. Vejam, eles estão caminhando, falando das suas aflições, começa lá no Salmo 120. Eles estão falando da proteção, da fidelidade de Deus. E o Salmo 128 fala da experiência do homem que tem temor ao Senhor, que é bem-aventurado. E termina no Salmo 134. Um convite a bendizer ao Senhor, a adorar ao Senhor. Olha que bênção, queridos. Então, esse salmo ele é muito importante para a nossa reflexão. Veja, bem-aventurança, felicidade plena, felicidade profunda, não transitória. Ela está ligada ao temor a Deus. Temor a Deus. O que é o temor a Deus, queridos? Temor a Deus envolve um respeito profundo e reverência e submissão diante de Deus, reconhecendo a sua autoridade. Então eles vinham caminhando para o culto, eles vinham caminhando para a celebração, eles vinham, sabe, falando sobre a grandeza de Deus, sobre a presença de Deus. E nós sabemos pelas Escrituras que na presença do Senhor há delícias de vida, que na presença do Senhor nós temos coisas maravilhosas. O Senhor diz que na presença dEle nós desfrutamos de coisas sublimes. E eles estão caminhando, indo para Jerusalém, para o culto, pensando no Deus Todo-Poderoso, na grandeza de Deus.
Isso, queridos, nós precisamos resgatar nas nossas vidas o temor ao Senhor. Sabe, se nós queremos a verdadeira felicidade, se nós queremos a alegria, uma alegria profunda nas nossas vidas, enquanto pais, enquanto homens, enquanto família, nós precisamos, sabe, desenvolver e buscar esse reconhecimento da presença de Deus. Sabe, precisamos temer a Ele. E como eu sei que eu temo ao Senhor? Como eu sei que, sabe, eu estou vivendo em temor diante de Deus? Através da minha obediência aos princípios da palavra. Vejam como a palavra de Deus é importante. Guardei a tua palavra para... O salmista diz isso. Guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Sabe, o temor a Deus me faz andar em obediência em todos os momentos. Seja na vida profissional, seja na vida familiar, em todas as áreas, sabe, até mesmo no momento em que eu estou lá no entretenimento, eu estou pensando, sabe, em Deus. Eu estou pensando na vontade de Deus, eu estou pensando naquilo que Deus pensa sobre aquela situação a respeito. Sabe, temor a Deus, queridos, é estarmos andando em integridade, em honestidade. Sabe, quando ninguém está vendo... Quando o pastor não está nos vendo, quando a esposa não está nos vendo, sabe, qual tem sido o nosso comportamento e a nossa atitude? Sabe, o homem que teme ao Senhor, ele é o mesmo na presença da esposa, na presença dos filhos, fora da presença deles, na presença do pastor, fora da presença do pastor, ele é o mesmo homem. Por quê? Porque ele sabe que os olhos de Deus estão sobre a vida dele. Aleluia! Aleluia! Sabe, queridos, isso gera verdadeira felicidade, gera verdadeira tranquilidade quando eu caminho assim. Porque eu sei que eu não vou ser surpreendido por nada nem por ninguém. Por quê? Porque a minha vida é uma vida reta diante de Deus. Eu vivo uma vida mais leve. Eu vivo uma vida mais tranquila. Sabe, temor a Deus tem a ver com honestidade, com integridade. Temor a Deus tem a ver com o respeito ao próximo. Sabe, queridos, hoje nós vemos tanta falta de respeito ao redor. Pessoas com arrogância, menosprezando os mais humildes. Sabe, você quer saber de alguém, conversa com o porteiro do prédio. Conversa com aquela pessoa que trabalha lá no condomínio. Você vai saber quem é a pessoa. Por isso, como povo de Deus, como homens de Deus, nós precisamos ter o respeito, sabe, desenvolver o respeito pelas pessoas que estão ao redor. 1 João 4, 20 e 21 diz assim, olha, se eu afirmar, eu amo a Deus, mas eu odeio o irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então o meu respeito ao próximo, o meu amor ao próximo, vai refletir a presença de Deus. Sabe, a forma como eu trato as pessoas, marido, como você trata a sua esposa, como você trata os seus filhos, isso vai mostrar o seu temor a Deus. Sabe, poderia falar da humildade, da justiça, da gratidão. Sabe, precisamos ser gratos a Deus. Poderia falar do aprofundamento espiritual. Darmos atenção à nossa vida espiritual, à minha vida de oração, à minha vida devocional. Isso fala sobre o temor a Deus. Precisamos, queridos, se quisermos realmente sermos felizes, se quisermos sermos assim bem-aventurados, precisamos observar, sabe, o nosso coração diante de Deus, se estamos realmente andando em temor a Ele. Pois isso vai refletir agora. O texto está dizendo, aquele que teme ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos caminhos dele. O que vai acontecer com esse homem? Ele vai ser feliz no seu trabalho. Olha só, ele vai ser feliz no seu trabalho. O trabalho não vai ser um peso. O trabalho não vai ser aquela coisa enfadonha, aquela coisa pesada. Sabe por quê? Porque ele sabe que o sustento dele não vem daquele trabalho que ele está fazendo.
Ele sabe que o sustento dele não vem, sabe, da gerência, ou das vendas, ou daquela execução daquela atividade. Ele é feliz não por causa daquele lugar, ele é feliz porque ele tem um Deus. Ele é feliz porque ele tem um Senhor na vida dele. E ele sabe disso, por isso ele vai segunda-feira trabalhar tranquilo. Ele vai para a empresa tranquilo, ele vai gerenciar o seu grupo, ele vai de forma tranquila. Por quê? Porque ele sabe que tem Deus na frente dele. E esse Deus, ele ajuda, esse Deus, ele revela, esse Deus, ele dá força. Esse Deus, ele mostra o que fazer e o que realizar. Por isso o trabalho dele é um trabalho tranquilo. Agora, quantos homens vão para o trabalho com aquele peso? Esse trabalho não está bom. Ele procura outro, mas o outro também não vai estar bom. Ele sai, ele tenta fazer. Sabe, o problema está no temor a Deus, na minha vida com Deus. Por isso, nesta manhã, meu amado irmão, sabe, o teu trabalho não é o problema. O teu trabalho não é o problema. O problema, sabe, é a nossa conexão com Ele. Sabe, eu preciso estar conectado com Ele. Eu preciso desfrutar da presença dEle. Era essa peregrinação, nessa peregrinação que os judeus eles iam pensando sobre essas coisas. Eles iam falando sobre essas coisas e o coração ia se enchendo de graça. Por quê? Porque Deus é fiel, queridos. Deus é fiel e Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele pode fazer. Aleluia. Não só o trabalho vai ser feliz, mas olha só o verso 3. A tua esposa no interior da tua casa será como videira frutífera. Aleluia. Queridos, eu gostaria de ter muito tempo só para falar sobre esse ponto aqui. Israel foi por muitas vezes comparado à videira. A videira estava comparada à terra prometida. Sabe, quando os judeus andavam, como o povo hebreu andava em obediência, quando os filhos de Deus andavam em obediência, eles eram comparados à videira frutífera. Sabe, Jesus, Ele disse, eu sou a videira verdadeira, aleluia. Aleluia, todo aquele que estiver ligado em mim, esse dá muito fruto, aleluia. Então a videira é um símbolo muito importante na Bíblia, é um símbolo muito importante para os judeus. E o que nós podemos aprender aqui? A esposa, a representação da esposa. Sabe, dentre os muitos símbolos, eu trouxe alguns aqui, felicidade e abundância. Uma mulher, quando o homem ele teme ao Senhor e anda no temor ao Senhor, olha só, o Senhor ele trabalha na casa. O Senhor, Ele imputa algo poderoso no coração da esposa, queridos. Sabe, e não há coisa melhor do que ter uma esposa feliz e alegre dentro de casa. Não é verdade? Não há nada mais gostoso do que uma esposa feliz, alegre e abençoada dentro de casa. Você já entrou na sua casa e a sua mulher estava de cara fechada? Já entrou, você fica assim, o que aconteceu? Né? Os filhos chegam assim, a mamãe não está bem. A mamãe não está bem, tem alguma coisa ruim aí acontecendo. Agora quando ela está feliz, é aquela coisa abençoada, vai ter comida boa, vai ter lasanha, vai ter um frango assado, vai ter coisa gostosa para comer. Aleluia. Então, meu irmão, busque a presença de Deus, põe o joelho no chão, e você vai ter uma mulher em casa fértil, você vai ter uma mulher em casa que tenha abundância. Porque essa é a visão, é o símbolo da videira. A imagem aqui da videira frutífera frequentemente está associada à ideia de fertilidade e abundância. Da mesma forma que a videira produz uvas, a esposa é vista como uma fonte de bênção e prosperidade para a família. Por quê? Porque a mulher ela tem algo maravilhoso, ela tem uma visão muito ampla. Nós homens somos muito focados em alguns pontos. A mulher ela tem a capacidade de vir num casamento, cerimônia de casamento, né? Ela vê a esposa, não só ela vê o vestido da noiva, mas vê o vestido de todas as madrinhas, não é verdade? E não só de todas as madrinhas, mas de todos os convidados que estão na festa. A mulher tem essa capacidade, né, de ver, de olhar, de administrar. Provérbios 31, a mulher virtuosa.
Ela acorda cedo, ela faz, ela cuida da casa, ela vê, ela recebe, ela vê os funcionários, ela faz uma série de coisas. Agora, pensa numa mulher emburrada na sua casa. Pensa numa mulher triste dentro de casa. As coisas não acontecem. Por isso que o temor, a bem-aventurança está ligado ao homem que teme a Deus. E a esposa vai ser feliz dentro de casa. Aleluia. A gente poderia ir muito aqui. A esposa, ela traz alegria ao lar. Né? O Provérbios vai dizer que que é terrível você estar numa casa onde há uma mulher rixosa. Né? Aquela mulher que só murmura, aquela mulher que só reclama. Mas veja, homens que estão aqui, pais que estão aqui, precisamos temer mais ao Senhor. Porque se nossos joelhos estiverem dobrados, estivermos andando de acordo com a vontade do Senhor, nós teremos uma mulher idônea e abençoada do nosso lado. Que elas vão ser o suporte, elas vão ser aquelas pessoas que vão dar força para a caminhada. Posso ouvir um amém? Não só as mulheres, mas os filhos também. Os filhos serão como rebento de oliveira. A oliveira é uma outra árvore muito especial em Israel. Sabe, através da oliveira, né, as azeitonas eram produzidas em larga escala, né? Então era uma fonte de renda, uma fonte de lucro. Não só o fruto, mas o óleo. O óleo servia para iluminação, o óleo servia como ingredientes cosméticos. O óleo servia para uma série de coisas. O que nós vemos aqui, queridos, sobre o símbolo, a metáfora em relação aos filhos? Que o homem que teme ao Senhor, os filhos são filhos prósperos. São filhos que vão ser muito usados. São filhos que vão realizar muitas coisas. Eles vão crescer ao redor da mesa. Eles vão ser filhos ativos. São filhos que vão trazer bênção para dentro de casa. Porque o óleo, né, da oliveira, ele é muito, muito especial. Então, o homem que teme ao Senhor, ele terá filhos especiais ao redor da sua casa, ao redor da sua mesa. Olha que coisa preciosa, queridos. Às vezes nós queremos realizar tantas coisas para os nossos filhos. E eu creio que o maior legado que nós podemos deixar é o nosso exemplo diante de Deus. O nosso temor a Deus. Porque através disso, o próprio Deus, queridos, vai agir na vida dos filhos, fazendo com que eles sejam prósperos e abençoados. Aleluia. Posso ouvir um amém dos fortes? Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor, meu irmão. Aleluia. Aleluia. Poderia falar do crescimento em unidade. Filhos, como rebentos de oliveira, como galhos de oliveira ao redor da mesa. Fala dessa unidade. Sabe, é tão lindo. Hoje nós estamos aqui, os nossos filhos estão lá na igreja trabalhando. O Fernandinho, né, que já não é mais Fernandinho, enorme. Está lá trabalhando, a Bia está trabalhando lá na igreja. Isso é uma alegria indescritível para o coração de um pai, poder ver filhos ao redor da mesa, servindo ao Senhor, fazendo a obra de Deus, realizando coisas para o Senhor. Não tem dinheiro no mundo que pague isso. Sabe, é uma alegria, sabe, indescritível você ver o seu filho lá realizando algo poderoso diante do Senhor. Queridos, poderíamos ficar aqui a manhã toda. Ficarmos aqui a manhã toda falando, sabe, dos benefícios e das bênçãos de Deus devido ao homem que teme ao Senhor, o homem que anda na presença de Deus. Sabe, o que nós precisamos nos dias de hoje, queridos? Eu creio que como homens, o que Deus tem colocado no meu coração para falar aos homens lá da igreja, para falar aos novos, aqueles que estão indo para o casamento. Hoje eu não faço mais casamento sem antes ficarmos ali 6, 7 meses compartilhando princípios. Uma das coisas que eu tenho falado com os jovens que estão indo para o casamento é: desenvolva a sua vida espiritual, cuide do seu coração diante de Deus. Você vai casar, você vai trazer uma esposa para a tua casa, uma mulher para a tua casa. Cuidado,
coloque o seu coração diante de Deus. Nós, às vezes, nos preparamos para tudo. Pensamos em casa, em carro, pensamos em como, um apartamento. E muitas vezes deixamos de lado o desenvolvimento da vida espiritual, de um coração diante de Deus. E aí casa, aí os problemas começam a acontecer porque não temos fundamento. Não tem fundamento, né, de temor e de vida e de reverência a Deus. Sabe, precisamos buscar isso. Sabe, talvez você, homem que está aqui, talvez você não tenha vivido isso. Mas hoje o Senhor coloca no teu coração, sabe, algo muito precioso. E uma lição que eu aprendi, pastor Roberto, aqui, é que o homem que teme ao Senhor, queridos, ele é alimentado pela esposa e pelos filhos. O homem que teme ao Senhor, que busca a presença do Senhor, ele tem uma esposa ali ao lado. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa. Ela cuida, ela olha, ela vê se eu estou saindo direitinho, né, de casa, ela olha os sapatos, ela olha a roupa, ela cuida da comida, ela cuida de tudo. Sabe, os filhos se preocupam, os filhos estão ali ao lado, sabe, isso é algo maravilhoso. Sabe, nós precisamos, queridos, entender que Deus, Ele tem uma bênção para a família, quando esse homem, né, ele está na presença de Deus. Talvez você, pai que está aqui, talvez você não tenha vivido isso, sabe? Mas Jesus está aqui hoje, Ele veio para destruir as obras do inimigo. As coisas velhas ficaram atrás, o Senhor está dizendo que Ele tem uma coisa nova. Eis que tudo se fez novo. O Senhor pode fazer algo novo na sua vida hoje. Basta nós entendermos que há um princípio espiritual para a verdadeira felicidade. E eu vou buscar então esse princípio com todas as minhas forças. Eu vou buscar com todo o meu coração, sabe? E com certeza essas coisas elas irão acontecer, porque Jesus disse: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, vocês pedirão o que vocês quiserem. O que você quer? Você quer uma família feliz? Você quer uma família abençoada? Você quer uma leveza dentro de casa? Comece a pedir hoje ao Senhor: Senhor, eu estou na Tua presença, sabe, quebrante o seu coração, sabe, e peça a Ele, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele tem essa alegria para você também. Uma palavra para as irmãs. Minhas irmãs, não pegue o cabo de vassoura para bater na cabeça do seu marido. Coitado dele, né? Não murmure contra ele. Talvez ele ainda não chegou naquele ponto que Deus tem ainda. Sabe o que você pode fazer? Você pode ir lá para o quarto de oração. Vá para o quarto de oração. O Vitor falou sobre o poder da oração. Sabe, nós temos isso. Às vezes, a mulher ela tem um poder tão grande, né? E às vezes a palavra, ela às vezes é pior do que uma faca. A palavra às vezes é pior do que uma arma. E a palavra vem. E aí muitas vezes com a palavra, ao invés do coitadinho ficar em pé, né, ele se curva mais ainda. Ao invés do homem sair, sabe, e ter forças para lutar com a vida, por causa muitas vezes das palavras, os homens eles caem. Por isso, minha irmã, você que está aqui, você que é esposa, né, coloque palavras de bênção sobre a vida do seu esposo. Profetiza sobre a vida dele. Senhor, eu quero um homem que está lá em Salmo 128, um homem que te ame, um homem que tema o Senhor, um homem que passe horas na tua presença, um homem que se dedique às coisas do Senhor, um homem que se dedique à igreja, um homem que faça, sabe, do Senhor o primeiro, um homem que honre o Senhor. Faça isso e com certeza o Senhor vai te dar forças.